Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, nesse momento representado pelo deputado Luiz Couto da Paraíba, querido amigo deputado Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, deputado Heráclito Forte do Piauí, demais senhores e senhoras deputados. O PMDB vem a essa tribuna hoje preocupado exatamente com o momento político que nós estamos vivendo. Nós inauguramos agora essa semana, na quinta-feira passada, a Câmara Itinerante, um projeto inovador do nosso presidente Eduardo Cunha, que visa exatamente uma aproximação maior entre o plenário dessa casa, os grandes temas que estão sendo discutidos no Brasil inteiro e a sociedade, com os parlamentos estaduais nas assembleias legislativas e convidando os setores organizados da sociedade para, junto conosco, podermos construir um novo momento para o Brasil. E o que nós percebemos lá em Curitiba, no Paraná, no estado do Paraná, foi uma ansiedade muito grande de setores organizados, como os empresários, advogados, estudantes e movimentos sociais, de buscar um entendimento maior, tanto do que diz respeito à reforma política, como do que diz respeito ao momento de estagnação que a nação brasileira vive, num momento de perplexidade em que o povo vai à rua, em que o povo se manifesta, em que o povo quer uma nova dinâmica dentro da ação política e as respostas estão muito acanhadas, muito aquém das necessidades do que o momento exige. Por quê? Porque o governo procurou, de forma contrária ao sentimento da nação, construir soluções que não consideram exatamente a necessidade do que está sendo colocado pelas ruas de hoje. E as ruas perplexas, diante desse quadro costumais, rotineiro, de acusações, de desvios públicos, de desvios que muitas vezes se buscam justificar exatamente na ausência de uma reforma política, no financiamento necessário, muitas vezes de formas escusas para campanhas eleitorais e que precisam ser passados a limpo, de forma clara, de forma transparente, à luz do dia, para que a população possa entender, por um lado, o que é papel do Poder Executivo, o que é papel do Poder Legislativo, o que é o financiamento de campanha, o que é a reforma política necessária e quais são as medidas que precisam ser tomadas para que a gente possa ter um equilíbrio entre o financiamento da democracia e as ações de governo. E as ações de governo cada vez mais distantes das necessidades. Está aí o quadro, o enrolo em que foi colocado os estudantes brasileiros. Se propagou o FIES como a grande solução para atrair essa juventude para as universidades e de uma hora para outra simplesmente se joga a culpa em um computador, em um sistema de computador, porque não atende às demandas dos estudantes que querem renovar as suas matrículas do seu contrato continuado. É um absurdo o que me aconteceu na semana passada. Uma mãe no interior do Ceará chegou para mim para dizer que o filho tinha passado 18 horas na frente de um computador tentando exatamente reescrevê-lo no sistema de financiamento do ensino superior no FIES do governo federal. Tudo isso por quê? Porque a conta não foi feita dentro de uma razoabilidade, dentro de um planejamento capaz de dizer aquilo que poderia ser pago ou não. Então se estimula a juventude, e essa juventude ávida por oportunidades, ingressa na universidade e de uma hora para outra simplesmente se suspende o financiamento sem ter a menor responsabilidade para com aquele jovem, para com aquela família, para com aquele cidadão, aquela cidadã. É essa forma que ninguém aguenta mais. É um modelo em que muitas vezes as obrigações são geradas e os entes federados não têm capacidade de correspondê-las, como agora no caso dos programas da creche, fundamental. Importantíssimo ter a creche. 80% de todos os estudantes universitários das escolas públicas, das universidades federais do Brasil, oriundos de escolas públicas no primeiro e no segundo grau, são oriundos da creche, vêm desde a creche. Mas a creche precisa de um financiamento claro. E hoje quem corresponde a isso? O governo federal faz a creche, mas tem o custeio, tem a manutenção. E hoje a média no Brasil de um jovem, de uma criança numa creche, é entre R$ 900 e R$ 1.200. E, no entanto, o governo federal só repassa para a prefeitura algo em torno de R$ 300 por cada estudante. É essa reorganização, essa concertação que precisa ser feita, porque o país está parado e está parando.
A atividade econômica está estagnando. A preocupação com os juros que retomaram o patamar de os juros mais caros do mundo assombra e amedronta os investidores. Então, nós precisamos, e o PMDB tem muita clareza nisso, de a construção de algo novo. E esse algo novo vai ser feito no diálogo junto com a sociedade, e esse algo novo vai ser feito exatamente na mudança de posturas que o governo e o Poder Executivo precisam ter. E foi por isso que nós estamos estimulando, através de uma PEC que deverá votada terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça, o governo federal, que obriga o governo federal a sair de 39 ministérios para 20 ministérios, como uma resposta de um sacrifício que precisa ser feito pelos políticos para corresponder à necessidade da construção da credibilidade do conjunto da sociedade, para que não mais ex-ministros venham aqui, inclusive agredir os políticos, como se político não fosse, como se político não tivesse sido a vida inteira exatamente usufruindo muitas vezes, inclusive do poder público, no seu projeto, da sua missão pessoal. Então eu acho que isso precisa ser passado a limpo. E é assim que a sociedade vai entender que o sacrifício não pode ser apenas do trabalhador, do aposentado ou do empresário, com o aumento das suas contribuições sociais e dos seus impostos, quando o sacrifício precisa ser feito também pelos poderes constituídos, principalmente pelo Poder Executivo, que precisa dar o exemplo para resgatar essa credibilidade. Então, senhoras e senhores deputados, é esse novo momento, é essa repactuação que precisa ser construída, se enxugando o tamanho da máquina, se dando respostas mais rápidas aos anseios que a população precisa, para haver pelo menos uma confortação com relação ao futuro, para que a gente possa ter no horizonte mais curto uma perspectiva em que o povo na rua, o povo reivindicando, mas o povo podendo obter respostas, porque senão a manifestação de abril com certeza será muito maior do que a que foi de março, porque haverá com certeza um agravamento do momento econômico, político e social que nós estamos vivendo. E o conserto dessas crises passa necessariamente por uma reforma política. A reforma política que vai reorganizar essa sociedade para que ela retome o seu papel no crescimento, no desenvolvimento e possa retribuir para o povo brasileiro a grandeza de que é um país do tamanho do continente, um país que é a 8ª economia do mundo. Nós não aceitamos mais essa forma autoritária das definições serem feitas em Brasília e os estados e os municípios não terem condições de cumprir com essas obrigações. E a discussão do Pacto Federativo se dá aí. É essa remodelação que nós precisamos construir para que as políticas públicas não sejam apenas da iluminação, da distração dos iluminados e muitas vezes causem muito mais frustração do que alegria, felicidade e perspectiva de vida para o povo brasileiro. É esse encontro dessa modernização, desse novo momento, que a gente precisa ter esse entendimento. E o nosso parlamento tem que estar cada vez mais presente e mais consciente disso. Ninguém aguenta mais a forma, muitas vezes desrespeitosa, com que a classe política é tratada. Por quê? Porque dá margem, muitas vezes, para um discurso fácil, eleitoreiro, dentro de uma falsidade que não representa o conjunto das classes sociais, que não representa o conjunto da sociedade brasileira. O parlamento brasileiro nada mais é do que um corte transversal da sociedade brasileira. Aqui tudo tem representado, do mais humilde ao mais graduado, do mais rico ao mais pobre. Mas nós precisamos entender que nós precisamos construir as respostas. E a construção das respostas passa necessariamente exatamente por esse novo entendimento, essa nova construção. E o PMDB, na semana passada, na bancada aqui da Câmara, teve um posicionamento muito claro de apoiar a PEC, inclusive de autoria do presidente da Casa, Eduardo Cunha, que reduz os números de ministérios, e a partir daí partir para a discussão exatamente dessa repactuação. A credibilidade seja resgatada, para que o povo possa ir às ruas com as suas bandeiras e ter a consciência que terão respostas, que terão perspectiva de mudanças e não ficar no mesmo, e não ficar se repetindo o mesmo discurso, se não ficar tentando tirar do mofo, do fundo do armário, proposições que já não vingaram, porque no Brasil, inclusive, tem aquela máxima das leis que pegam e das leis que não pegam. E essa mudança cultural passa necessariamente pela independência e autonomia dessa casa. Muito obrigado.